Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o movimento pau-brasil e antropófago. É a nossa aula de número 62. Então, não vou nem fazer comentário agora, porque no decorrer da aula você vai acompanhar conosco, tá bom? Então vamos lá. Os objetivos imediatos da Semana da Arte Moderna estavam, em parte, atingidos. Após o impacto inicial, o modernismo estilhaçou-se numa série de outros movimentos. Mário de Andrade imprimira ao evento de 22 uma tonalidade bastante eclética e, junto com outros poetas, insistira na descoberta da poesia. Oswald de Andrade, por sua vez, assumiria uma atitude mais radical e revolucionária, junto com Antônio de Alcântara, Machado e Raul Bopp, fundou o movimento nativista Pau-Brasil, cujas preocupações primordiais eram explorar assuntos nacionais, telúricos e primitivos, abolir a barreira existente entre a poesia e a prosa. Então, porque a poesia era muito separada da prosa. Hoje em dia, quando uma pessoa produz um texto que traz sentimentos, traz assim um tipo assim de lirismo, é um poema, tá certo? C. Renovar a linguagem na sintaxe e no estilo. Então, deixar de usar muito palavras arcaicas, coisas assim. Dá preferência aos neologismos, tá? Valorizar a invenção e a surpresa. Então, a poesia ela devia ser um pouquinho mais assim, por exemplo, a surpresa significaria então que a pessoa tinha, na verdade, interpretar mais a poesia. Na pessoa, na verdade, quem é o artista? Aquele que produz, mas quem interpreta também é um artista, tá certo? É, os postulados básicos do movimento estão lançados. O Manifesto da Poesia para o Brasil, de 1924, seria, posteriormente, ampliado no Manifesto Antropófago, de 1928. Então, veja que aí já se passaram 6 anos depois da Semana da Arte Moderna. Transcreveremos agora os trechos de um e de outro. O Manifesto Pau-Brasil, de 1924, aí, voltamos um pouquinho. Manifesto da Poesia Pau-Brasil. A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da praça, pau-brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo, bárbaro e nosso. A formação étnica rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. A poesia pau-brasil, ágil e cândida como uma criança, contra o gabinetismo e a prática culta da vida. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Então tá. Uma única luta, a luta pelo caminho. Dividamos. Poesia e importação. E a poesia pau-brasil de exportação. Não se inventou uma máquina de fazer versos. Já havia o poeta parnasiano. E uma crítica aí ao parnasianismo por causa da Revolução Industrial, que eles, como já foi falado, eles não eram líricos, eles eram realistas, tá bom? Então, aí eles fizeram essa ironia aí, tá bom? A síntese, o equilíbrio,
o acampamento de carroceria, ou carrocerie, como diz em francês, a invenção, a surpresa, uma nova perspectiva, uma nova escala, qualquer esforço natural nesse sentido. Então, é de Oswaldo de Andrade, né? Manifesto Antropófago de 1928, agora. Só só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that's the question. Uma alusão de ser ou não ser essa questão, né? Aqui falado em inglês e modificado aí. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos Gracos, que refere-se, né, a Tibério e Caio Graco, dois proeminentes políticos da República Romana que lutaram pela reforma agrária e outras medidas em benefício dos pobres. Filhos do Sol, mãe dos viventes, encontrados e amados ferozmente com toda a hipocrisia da saudade pelos imigrantes e pelos touristas, seria em francês, né? Tourista, no país da Cobra Grande. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. Tínhamos a justiça, codificação da vingança, a ciência, codificação da magia, antropofagia, transformação permanente do tabu em totem. Roteiros, 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 roteiros. Nunca fomos catequizados. Fizemos foi carnaval. O índio vestido de senador do império, fingindo de Pitt, ou figurado nas óperas de Alencar, cheio de bons sentimentos portugueses. Já tínhamos o consumismo, já tínhamos a língua surrealista, a idade de ouro. Catiri, catiri, Imara, notiá. Notiá, Imara, Ipeju. Oswaldo de Andrade, em 1890 a 1954, foi um escritor e dramaturgo brasileiro. Fundou, perdão, eu não falei, mas lógico que é a biografia dele, né? Oswaldo de Andrade, né, de 1890 a 1954, foi um escritor e dramaturgo brasileiro. Fundou, junto com Tarsila do Amaral, o movimento antropófago. Foi uma das personalidades mais polêmicas do modernismo. Através de romances, poemas, manifestos, artigos, ensaios, conferências e obras filosóficas, revolucionou não só a arte, mas também os costumes, as instituições e a vida social como um todo. José Oswaldo de Souza Andrade nasceu em São Paulo no dia 11 de janeiro de 1890. Filho único de José Oswaldo Nogueira de Andrade e Inês Henriqueta Inglês de Souza Andrade. Fez seus primeiros estudos no ginásio de São Bento, onde ouviu um professor que ia ser escritor. Passou a comprar livros e a escrever. Vamos ver então agora as Memórias Sentimentais de João Miramar. O romance narra em 163 capítulos, relâmpagos, a história de um rico paulista, que é João Miramar, depois de um certo tempo de estudo no Brasil, viaja à Europa, voltando à terra natal devido à morte de sua mãe. Casa-se com Célia
e divorcia-se depois de muitas aventuras entre os familiares e as pessoas de sua classe. Chega a ser fazendeiro e logo pede falência. Foi a primeira experiência de prosa moderna, com estilo telegráfico e com ousadas metáforas. O autor, a literatice e a eloquência balofa dos reacionários. É, na prática, o que, em teoria, está expresso no Manifesto da Poesia para o Brasil. Veneza. Descuidadas coisas novas pingaram dias felizes na cidade diferente dos doges. Descidos da janela do hotel, o estrangulamento de palácios minava sob relógio de vidro negro com horas áureas na direção da Praça Bizantina. O campanile, cercado de pombas, era um fuso bronze baom. Pequenas ruas ostentavam durante o dia um comércio completo de cidade visitada com serenatas noturnas. Cristais, joias, couros lavrados, marfim caíam com chales italianos de cores vivas nos canais de água suja. Gondolamos graciosamente na ponte de Rialto e suspiramos na outra. Mas São Marcos era uma luz elétrica noturna de banho turco num disparate de mundiais, elegâncias aviadoras, rodeando concertos servidos com sorvete. Oswaldo de Andrade, em Memória e Sentimento de João Miramar. Então, vamos ao nosso vocabulário. Interpretação de texto, primeiramente o vocabulário. O termo minava tem no texto o significado de fazer uma escavação por baixo, invadir as ocultas ou aparecer, surgir, brotar repentinamente. O que seria? Seria então a letra C. Aparecer, surgir, brotar repentinamente. 2. A expressão praça bizantina significa praça estrambótica, esquisita, largo com características arquitetônicas de Bizâncio, lugar de comércio com artigos estranhos. Resposta é a letra B. Largo com características arquitetônicas de Bizâncio. Campanile, número 3. Do italiano campanile, né? Campanário. Representa uma característica típica de Veneza. O uso de estrangeirismo em Oswaldo de Andrade parece ser uma constante. Esse recurso é empregado para dar à descrição um tom de realidade local. Será que é para como tentativa de renovação da linguagem ou por ignorar o léxico nacional? Então é a letra B, certo? Como tentativa de renovação da linguagem. 4. Assinale a sentença em que o termo lavrados tem um sentido igual ao do texto. Sobrevoei campos extensos e lavrados. Os documentos devidamente lavrados ficaram arquivados. Aqueles diamantes são lavrados a primor. Resposta é a letra C, tá? Aqueles diamantes são lavrados a primor. Vamos agora à nossa interpretação. Número 1. O narrador observou a cidade da janela do hotel. Depois desceu e viu o estrangulamento de palácios. Essa expressão insinua que os palácios são pequenos e acanhados. B.
As ruas são estreitas e antigas? C. Os canais também são estreitos? Nós vamos ter duas respostas ali, duas alternativas certas. Qual seria? Quais? A B e a C. Então, as ruas são estreitas e antigas e os canais também são estreitos. 2. Veja esta frase do texto. Concertos servidos com sorvetes. Isso significa que na Praça de São Marcos havia música clássica e sentimental ou orquestra tocando para os turistas? É a letra B. Orquestra tocando para os turistas. 3. Então, aí na 3 vamos até a F, mas temos 4 alternativas corretas, viu? Assinale as afirmações verdadeiras sobre a linguagem do texto. Letra A. É sintética e telegráfica? Sim ou não? Sim. Então aí vai um X. É prolixa e rebuscada? Não. Então a letra B, não. C. É densa e cheia de associações? Sim. Então, a letra C também você marca. A letra D. A ausência de pontuação favorece a superposição de imagens? Sim, né? Então a letra D, você marca o X. A letra E. É fragmentária, estranha aos moldes comuns de escrever? Sim, né? Então você vai marcar o X aí. A letra E, F. É prosa pura, sem mescla de poesia? Não, né? Então você não marca nem na letra B e nem na letra F, tá bom? As demais estão corretas. 4. Veneza é qualificada de diferente das demais. Por quê? Será que a letra A são calçadas com pedras regulares? Ou será que suas ruas são canais por onde navegam as gôndolas? Então a resposta é a letra B. Suas ruas são canais por onde navegam as gôndolas. 5. Veneza é também cognominada a cidade dos Doges. Por quê? É a mais antiga da Itália? Porque os Doges foram supremos magistrados da antiga República de Veneza e Gênova. É a letra B, né? Porque os Doges foram os supremos magistrados da antiga República de Veneza e Gênova. 6. De acordo com o texto, o parágrafo que faz referência aos objetos venezianos é onde diz cristais, joias, couros lavrados, marfim, caíam com chales italianos de cores vivas nos canais de água suja. Tá certo? Faz referência aos objetos venezianos? Sim, né? Então a letra A está correta. Pessoal, por hoje é só. Obrigado por ter assistido e até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.